Uau! O que aconteceu aqui? Estamos ao vivo. Vamos entrar com a nossa vinheta. Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, internautas. 5 de fevereiro de 2024, 20 horas, excepcionalmente hoje, estamos iniciando a nossa transmissão um pouco mais cedo, em razão de outros compromissos assumidos. Presidentes, suplentes, internautas, advogados e advogadas do Brasil e do mundo, saudamos a todos, Brasil afora. Essa transmissão também vai ao ar pelos canais do Twitter e, obviamente, pelo YouTube e Instagram, e será reproduzido em outros canais pela replicação do nosso TI. Iniciaremos, doutora Léo, eu vou agora fazer uma pequena introdução aí, depois se a doutora quiser complementar algum material de informativo nessa primeira fase, antes de entrar no objeto da live. A ANAB está informando aos seus seus inscritos, que as novas carteiras e a remissão das carteiras da ANAB iniciarão na primeira semana após o Carnaval. E também dizer que a importância da adequação do Estatuto da ANAB, no regimento interno e da criação dos Conselho Federal da ANAB. A adequação do comando da entidade sofrem as devidas correções, estando a ANAB preparada agora para todas as novas etapas jurídicas que serão montadas com as informações na plataforma da ANAB, no Telegram, apenas para os inscritos da entidade acompanharem. Isso para evitar, né, doutora Léo, daqueles picareta que de vez em quando os analfabetos jurídicos que fazem comentários que parece que não fizeram nenhum curso de direito. O site da ANAB também para consultoria, acompanhamento, atualizações de dados pessoais de cada advogado ou advogada já está disponível. Portanto, os inscritos devem acessar o site no ícone atualizações dos inscritos, verificar os dados de cada um. Havendo a falta de algum documento ausente, falta de dado, atualize. Porém, antes de enviar as correções, certifiquem-se de que todos os dados estão corretos. Aí sim, envia. Também os dados implantados, o link criado, seguiremos com os próximos passos para credenciamento judicial. O técnico em TI está dedicando o máximo de esforço para que possamos implementar as ferramentas em curto prazo de tempo. Estamos quase lá. Até o final de março será também publicado o balanço anual da ANAB referente ao exercício de 2024, ano base 23, na prestação de contas, inclusive da associação, levando em consideração o demonstrativo apartado do evento em Canela. Muito bem. Isso são as primeiras notícias, depois a doutora Léo, ao final, poderá complementar alguma informação dada nessa primeira etapa. Doutores e doutoras, a live de hoje pretende ser um pouco diferente, mas muito, muito importante, prestar muita atenção, porque nós temos aqui hoje canais de comunicação e nós vamos explorar muito a informação da Cassandra, né, que o que está acontecendo no mundo é surreal, gente. É surreal. E nós seremos afetados, quer queiram, quer não. Porque a metástase globalista levou o Ocidente planetário à maior erosão dos direitos e garantias fundamentais. Garantias por instrumentos sociais construídos a muito custo, como constituições, tratados e acordos internacionais, suplantados pelos ditadores da agenda globalista, levando o planeta a drástica e melancólica redução populacional em maior número possível. O Brasil fortaleceu sua adesão à Agenda 2030, ratificado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ao tempo que ocupou a presidência da Corte em 2020, embora o processo já vem desde 2016. A sustentação da agenda globalista levou à erosão a todas as garantias e direitos fundamentais
consagrados na Constituição Federal do Brasil, atentando à traição da pátria, levando patriotas ao exílio, ao cemitério, na voz do presidente, Dr. Ulisses Guimarães. Eu gostaria, com a permissão, com a vênia dos demais, eu gostaria de fazer uma pequena exibição nesse particular com aquilo que o Dr. Ulisses Guimarães falou no discurso da implantação da Constituição. Veja o que disse o Ulisses Guimarães. Isso foi em 1988. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Alguém tem dúvida do que está acontecendo hoje nesse mundo que vivemos? Apenas para dar uma demonstração do que estamos vivendo. E, inexoravelmente, apenas para complementar essa informação, lembro-me quando Dias Toffoli, na sua insana manifestação, quando ele disse: quando você ataca as instituições, você ataca a democracia. A Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele fez a resposta na altura do que Dias Toffoli merece. Errado, disse ele. As instituições não são democracia. Instituições representam o Estado de Direito, a democracia e a vontade popular. Atacar a vontade popular é atacar a democracia de quem tem atacado tanto o Estado de Direito quanto a vontade popular, é o próprio STF, nas palavras de Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Brado retumbante ecoa de berrante do povo. A nova, da Operação Storm, do sistema de silenciamento vem emergindo cautelosamente, coletando peça por peça, na reposição do estandarte do Estado Democrático de Direito e da salvaguarda das garantias e direitos fundamentais. Não bastam apenas a identificação e a remoção das peças defeituosas infiltradas nos nossos postos de comando estratégicos. Os danos, tanto morais quanto patrimoniais, causados aos cidadãos brasileiros devem ter a responsabilização patrimonial atribuída àqueles responsáveis pelos danos. Além do órgão público responsável, é uma das medidas a ser imposta com o necessário e iminente dever do Estado de indenizar aos seus cidadãos que tiveram e ainda têm suas garantias e direitos de liberdades violadas. Urge a hora, inclusive, dos excluídos ao exercício profissional da advocacia. Sabidamente, o Brasil foi ocupado por atores contaminados pela psicopatia.
A sociedade não necessita desses atores que se contrapõem o que a natureza nos oferece e nos ensina e nos dá. A natureza não dá pulos, plagiando aqui o psiquiatra forense criminal Guido Palomba. O homem tem seu lugar guardado sob seu ambiente do direito natural, resguardado na trilogia de dar a cada um que é seu, viver honestamente e não lesar a ninguém. Ora, a supressão dos mais sagrados princípios da natureza nos oferece e impõe para a vida é a prática da tirania e da covardia, usando o próprio poder outorgado pelo povo, que é usado contra o seu próprio povo. Policial que cumpre ordens flagrantemente contrários à lei e à Constituição deve ser afastado do seu comando, das suas funções, como acontece nos estados soberanos, mundo afora. Autoridades que impõem severas normas criadas em seu inútil mundo imaginário corrói a superfície moral e o âmago do tecido social, abrindo profundas crateras, muitas das quais irreparáveis. Essas pessoas não pensam que se livrarão do castigo futuro. Sentarão, vou usar um dogma meio pejorativo, mas sentarão no colo do capeta. O Brasil jogou no limbo da sociedade acadêmica 595 mil cidadãos e cidadãs, violando o direito natural e inalienável ao trabalho, ofício ou profissão. A consagração material das violações constitucionais está em curso. O Estado brasileiro, via Congresso e Judiciário, construiu narrativas sintomáticos de condutopatia, que a nosso painelista Cassandra pode se debruçar com maior clareza sobre o dogma das perseguições e encarceramentos aos legitimados do comportamento patriótico do trabalhador, ofício dos profissionais eleitos na formação acadêmica ou ainda na formação técnica. No cenário ainda conturbado das Américas, ressoam monstros moribundos em todo o Ocidente. Rugem feito leões engordados com o sangue e suor do contribuinte. Enganam o povo e grande parte do país. Alimentam-os pelo nefasto instituto do assistencialismo, como tratamento selvagem implantado pelos psicopatas políticos regionais, o que os leva ao sintoma da escravidão, narrado na história do Brasil, o mito da caverna de Platão. Estamos saindo da caverna há tempos, mas estamos saindo. O poder é do povo. Em nome do povo, o próprio povo deve demandar quando os seus representantes não os representam mais. Passou da hora das instituições voltarem a respeitar os desejos e as necessidades do povo que governam. Hoje a nossa live vai ser diferente para tratar sobre esse tema, sem declinar das notícias da NAB, convidados para integrar esse importante e necessário debate a partir da visão de mundo estão conosco Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista da NAB, que todos já conhecem. Igualmente, com seu canal Patriotas, né? Dr. Hermenegildo Ribeiro Alberto, advogado, presidente regional da NAB do estado do Piauí. Doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada e presidente regional da NAB São Paulo e também assume a vice-presidência nacional da NAB. Doutora Cassandra Marie Barbosa, psicóloga forense e também, para mim, é uma das melhores analistas políticas nacional e internacional, com sua participação especial hoje também a partir de Portugal. E este mediador que vos fala, Carlos Otávio Schneider, presidente da NAB, que abre esse debate, convidando a dar as suas primeiras manifestações a doutora Leonice de Oliveira Vieira. Boa noite, doutora Léo. Boa noite, doutor Carlos, Cassandra, doutor Robson, doutor Hermenegildo, a todos os nossos advogados inscritos da NAB e aqueles pautados pela justiça também da OAB, que esses também são vítimas, e a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando. Perfeito. Cassandra Marie, boa noite. Já está melhor, pelo jeito sim, né? Boa noite a todos. Eu falo, não menciono a palavra com T, tá? Porque ela fica lá guardadinha no armário. Melhorei muito, absolutamente, mas ainda tem aquela irritação.
Então, vamos ver. Mas eu acho que também tem a ver com o tempo, porque aqui, ó, você um dia tem 20, outro dia você tem 6. Então, um pouquinho como o Brasil. Mas vai dar tudo certo e vai te recuperar 100%. Doutor Hermenegildo... Saudades do Brasil, né? Saudades do Brasil. Pois é, né? Mas ó, nós vamos matar a saudade quando voltares aí para o Brasil em seguida. Sim. Né? Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, Patriotas Livres e Soberanos. Boa noite. Seu microfone está fechado. Boa noite, caríssimos internautas de todo o Brasil, advogados, né, da NAB, os que não estão na NAB, doutor Carlos Schneider, nosso presidente nacional da NAB, doutora Leonice, nossa vice-presidente guerreira, doutora Cassandra, mente brilhante nesse ramo da psicologia forense, e o doutor Robson Ramos, prazer em rever novamente, que Deus abençoe todos e nos dê uma boa live. Doutor Robson Ramos. Opa, tem um retorno aí. Eu acho que é do doutor Hermenegildo, né? Agora sim, agora melhorou. Boa noite, doutor Robson, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por estar integrando esse seleto time aí de painelistas da NAB. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Hermenegildo, Cassandra, doutora Leonice, Lice e os nossos internautas, doutor Carlos. Primeiro, quero desejar a todos um feliz ano novo, porque estamos começando o nosso ano hoje, né? Nosso ano começa nessa primeira live. Boa noite a todos, espero que tenhamos bastante progresso esse ano. Sim, com toda certeza. Cassandra, nós estamos verificando, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses em nossa transmissão de hoje, a importância que está tendo a mobilização dos agricultores na Europa. Eu lembro, o Lula fez um recente pronunciamento, eu não sei se é tão recente, mas ele insinuou fechar o parlamento em nome da governança global. Lira hoje abriu os debates dizendo de que os recursos não são só do executivo, são também do legislativo. O que está por vir com a mobilização da Europa, isso pode respingar no Brasil? Eu acho que, na verdade, o Brasil respingou na Europa com aquelas manifestações. Eu não sei se vocês se lembram, quando houve aquelas manifestações que chocaram o mundo, de 2022, nós estamos falando de novembro, dezembro, janeiro. Isso chocou o mundo, entende? Porque o mundo nunca viu uma coisa dessas. E não foi só uma semana. Então, se alargou até janeiro, até o problema que deu. E isso marcou muita gente. E a partir daí, eu não sei se vocês se lembram, começou a haver manifestações para o mundo inteiro. Começou... Às vezes parece que houve um levante, as pessoas se disseram, espera aí, se o Brasil consegue, nós também conseguimos. Entende? Então, o que se viu? Se viu um levante por toda parte. Essa coisa dos agricultores, você se lembra que isso começou na Holanda, uns meses atrás. Foi um levante pequenininho, ninguém foi, mas os franceses ficaram putos da vida, simples. Aí, eu estou rindo... Desculpem. Eu estou rindo porque eu recebi 2, 3 vídeos onde os agricultores abriram a porta de uma gendarmeria, de coisa de polícia, como é que se chama? De um posto de polícia. E eles vaziaram lá dentro esterco. Me entende? Então, eles não estão com medo. Porque, na verdade, a polícia, foi o que a polícia falou, nós não queremos problemas. E eles sabem que você não vai negociar com o agricultor vai. E o que eles fizeram? Eles fizeram greve. Disseram, não, então nós não vamos fazer transporte de legumes, não vamos fazer transporte de nada. E aí foi. Eles estão se mantendo bem firmes sobre isso. Mas a França já está com problemas... o maior problema que está acontecendo é a imigração. Imigração, eles não querem mais imigração. A Irlanda já se posicionou, a França, a Espanha está se posicionando,
Aí os agricultores começaram na França, já estão na Espanha. E vai ir para Portugal também, vai ir para a Europa inteira. Então, o que é a solução deles? Me entendem? Está sendo muito bom ver essas manifestações. Está sendo bom o povo acordar. Uma outra coisa que está acontecendo em Portugal são as eleições. Marcelo dissolveu o parlamento, dissolveu tudo, porque o Costa, primeiro-ministro, se renunciou ao cargo de ministro, porque ele está sendo investigado por causa de desvio de dinheiros. Na verdade, todo o governo está sendo investigado. Aí surgiu aquele problema das duas gêmeas com Marcelo, mas eu acho que eles tentaram pressionar Marcelo, não terem visto para parar a investigação. Marcelo não deu bola, disse, vai para frente. E agora está todo mundo apavorado com André Ventura, o Chega. O Chega está crescendo. Me entende? Sim. Então, nós estamos com mudanças, mas não só aqui. Está acontecendo mudanças na Espanha, em Portugal. Para o mundo inteiro, nós estamos vendo novos presidentes com ideias totalmente diferentes. A Eslovênia começou um processo contra a Pfizer e contra as farmacêuticas. Eles entraram com processo agora essa semana passada. Sei. Então, as coisas estão acontecendo. A Lilian Salvioli, ela inclusive faz um comentário. Lá não deve ter Alexandre de Moraes, para multar os agricultores que fazem manifestações. Triste o que ocorreu aqui no Brasil, multas milionárias. Pois é, mas aí que está o grande problema na aplicação de multas não previstas em lei. E não tem como um ministro do Poder Judiciário aplicar multas quando elas não estão de acordo com o nosso regramento jurídico brasileiro. Isso é uma tirania de cabeça de alguém que criou essa falsa impressão de que aqueles que se opõem ao sistema devem ter seu patrimônio subtraído. Isso também terá que desmoronar em algum momento, Cassandra. E outra coisa, se eles fizessem isso na França, eles já puseram fogo em Paris. Então, imagina o que aconteceria. Tenta o Macron impor multas para eles. Eu não gostaria de ver o que aconteceria, porque eles estão putos, eles estão muito bravos. Não é uma coisa assim. Os agricultores europeus, eles têm aquele sangue antigo, entende? Não são aquelas pessoas da cidade, são pessoas de geração após geração de agricultoras. Então, eles não têm papas na língua. Então... Dr. Robson, essa questão da migração e a insurgência no Texas é sintomático também, né? Parece que o mundo está virado de cabeça para baixo. Eu achei interessante a fala da Cassandra. Ela disse uma coisa que fez a minha mente voltar no tempo. Ela falou que o mundo se espelhou no Brasil para fazer essas passeatas. E, realmente, eu me lembro de uma época em que existia o G+. Alguém se lembra? Era uma rede social do Google, né? G+, que foi extinta, não existe mais. Mas, naquele tempo, eu já fazia parte de um grupo de pessoas que falavam de política e criticavam bastante o que estava acontecendo. O G+, eu nem lembro que ano foi que acabou, né? Mas já se fala, a gente já criticava nos grupos todas essas pautas da esquerda, né? Essas pautas que hoje são bem visíveis, naquele tempo ela era visível só no Brasil. O Brasil foi uma espécie de laboratório. Tanto que eu me lembro que eu conheci uma mulher americana ali no G+, e ela ficava abismada com o que a gente estava falando.
E eu disse para ela, olha, mas acontece que o Brasil foi uma espécie de laboratório, eles aplicaram isso no Brasil e agora eles estão replicando em outros países. E já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, vocês, americanos, abram o olho e fiquem olhando para o que está acontecendo nas escolas, no judiciário. E eu expliquei tudo o que aconteceu no Brasil e que aconteceria lá também. E eu me lembro que não era comum nos Estados Unidos esse tipo de debate, de discussão a respeito desses temas. Eles ainda viviam numa bolha, como se o mundo ainda estivesse normal. Foi a partir desses movimentos que o Brasil fez, isso já faz tempo, hein? Não foi agora. Eu estou falando da época do G+. Isso acordou muita gente no mundo. E aí os americanos começaram a entrar no nosso debate também e discutir o mesmo assunto. E aí eles começaram a perceber que estava acontecendo lá também. Foi bem no comecinho dessa invasão nos Estados Unidos, né? Então, veja só, realmente o Brasil foi o primeiro a abrir os olhos para o que estava acontecendo, porque nós fomos uma espécie de cobaia da implantação desse sistema. E com relação a essa invasão, que na verdade não é imigração, né? A invasão de islâmicos, de árabes, de mexicanos, africanos lá na Europa, isso não é imigração, essa é invasão. Eles vinham de barcos aos milhares e iam invadindo com o apoio dos próprios nativos, né? Tinha gente infiltrada e liberando a entrada deles e fazendo, né, o discurso que fizeram aqui. Aqui convenceram as pessoas a acreditarem em certos termos, como preconceito, xenofobia, homofobia, racismo. Então, esses jargões, essas palavras-chave serviam para intimidar as pessoas para que elas não reagissem. Então, com as pessoas intimidadas, né, manipuladas psicologicamente, elas ficavam fracas, elas não podiam contestar, porque se contestasse era racista, homofóbico, preconceituoso, xenofóbico. Então, houve uma invasão de muita gente. Tem país aí que os estrangeiros já são mais da metade. E, já naquele tempo, eles já falavam que a intenção dos islâmicos era exatamente dominar o país através dessa invasão, porque os europeus foram induzidos a ter um filho, ou dois, né, por casal, enquanto os estrangeiros têm mais de meia dúzia. Então, 7, 8 filhos. Em pouco tempo, eles seriam maioria naquele país. Então, isso já foi... Doutor Robson, só me permite apenas um comentário à parte, no parênteses, sobre isso que o doutor acaba de colocar. Muammar Gaddafi disse certa feita, eu acho que foi lá pela década de 70, que em 30 anos o Islã iria tomar conta da Europa sem dar um tiro. Seria por aí? Seria por aí na multiplicação da população islâmica na Europa? Isso. Eu me lembro que no mundo, né, a população islâmica triplicou em pouco tempo, né? Em pouco tempo eles foram se multiplicando e se tornaram uma grande maioria, né? Em relação eles estão focando o Brasil agora. Exatamente. Agora estão vindo para cá, né? E vão se multiplicando, porque o brasileiro tem 1 ou 2 filhos e eles têm 5, 6, 10. Então, essa é a estratégia de conquista que eles estão fazendo. Só que, veja só, o que acontece hoje é que as pessoas enxergam, as pessoas abriram os olhos e estão reagindo, né? Inclusive, doutor, esses discursos... Doutor, deixa eu só fazer um comentário aí com relação ao comentário do doutor Ivo Oliveira, com relação às multas que há pouco nós comentamos. E é exatamente isso que ele está dizendo. Se não tem previsibilidade em lei, logo entendo que essas multas não têm efeito jurídico. Aí fica aquela questão, e aquela multa milionária que foi aplicada contra o PL, o Zé Trovão, o nosso cantor sertanejo Sérgio Reis, e tantas outras pessoas que tiveram pesadíssimas multas,
né? Como é que fica aqueles que têm as suas contas bancárias congeladas, aqueles que têm os seus, a sua renda oriunda dos youtubers, tudo congelado no Brasil? Que desdobramento isso terá se ela não tem sustentação em lei? Então, só para nós depois debatermos isso, doutora Léo, vamos analisar isso um pouco adiante. Prossiga, doutor Robson. Então, o que está acontecendo hoje, né, é que a população mundial acordou. Então, a gente está vendo uma rebelião na Europa, uma rebelião nos Estados Unidos, aqui na América Latina, e veja só que interessante, esta situação só acontece no Ocidente. Lá do outro lado, né, no lado não ocidental, está oriental, tudo tranquilo, está tudo em paz por lá. Então, veja que isso é uma guerra, né, uma guerra cultural mesmo. O que é surpreendente é a reeleição do presidente de El Salvador, né? Exatamente. E ele está fazendo o que tem que ser feito. Isso não é uma guerra que se ganha com diálogo, né? Se a gente for debater com esse tipo de gente, a gente nunca vai ganhar no diálogo, porque eles sempre modificam o significado das palavras, eles deturpam o texto, deturpam tudo e vão ganhando através de uma trapaça intelectual. Eles não são intelectualmente honestos. Por isso, ganhar deles no debate é extremamente difícil. Doutor Hermenegildo. O presidente de El Salvador... Está correto. Pode terminar, aí depois eu passo para o doutor. Então, a reação tem que ser essa do presidente, tem que ser aquela que houve lá no Texas. No Texas, o que eles fizeram? Eles não estão mais negociando com palavras, eles mandam tropa para a fronteira e acabou, né? É isso que tem que acontecer. As pessoas de direita têm que encontrar um caminho para resolver o problema. E o caminho não é através do debate com pessoas que não são intelectualmente honestas. Eles estão reagindo como tem que ser feito. Na Europa também. Essa convulsão do Texas, ali, o Texas é a região mais rica dos Estados Unidos, vamos assim dizer, né? E obviamente, aquilo ali tem um propósito, pelo que a gente tem analisado, que o Deep State está querendo a todo pano mexer com a suspensão das eleições, dada a evolução aí da preferência do eleitorado pela eleição do Donald Trump. Acho essa leitura que muitos analistas fazem aí nos canais internacionais, como o Sérgio Tavares aí em Portugal, não sei se a Cassandra acompanhou isso, né? Mas o Sérgio Tavares tem falado muito sobre esse comportamento nos Estados Unidos em relação a essa matéria da invasão, como muito bem abordou o Dr. Robson Ramos, que aquilo ali não é uma migração, é uma invasão. E aí eles pegam essas pessoas, cadastram e votam na esquerda e pronto, acabou, né? Isso que parece que é uma tendência não só lá dos Estados Unidos, mas também da própria Europa, né? Abrindo as portas dos países, por exemplo, na Itália tá virado uma esculhambação. Doutor Hermenegildo, atribuir ao povo nordestino a eleição do Lula é um erro? Sim, é um erro. É um erro porque nós sabemos que o povo, de um modo geral, está acordando para a realidade dos fatos que estão acontecendo em todo o mundo, principalmente no Brasil. Eu vou voltar, sempre gosto de falar nas minhas falas, que desde 64 para cá, até 88, nós estamos numa briga interna entre uma esquerda fatiada em duas. E que essa esquerda, aqui no Brasil, obviamente, é oriunda das esquerdas internacionais. Cuba, Venezuela, e por aí vai, China. O que acontece? Aqui no Piauí, no Brasil, no Nordeste, realmente, por tratar de uma região muito carente, no que tange, economicamente falando, é fácil de ser cooptada por favores, né? Infelizmente. Até um certo tempo, mas agora, nessa eleição que passou agora, doutor Carlos e demais debatedores,
o Lula não ganhou aqui no Piauí, no Nordeste. Ele não ganhou. Hipótese alguma. A prova é tão cabal que esse impostor que aí está, que não é o Lula, estou sabendo disso, ele não anda no Nordeste livremente no meio das ruas. Não anda. Aí a prova cabal de que esse homem não foi eleito. Então a esquerda não foi eleita aqui no Nordeste. Como dizem, eles dizem esmagadoramente foi votos. Mentira. Nós sabemos que esse que está aí nesse pseudo-governo foi colocado graciosamente por uma corte, né? Nós sabemos qual é as cortes que colocaram este indivíduo, todas as séculos nefasto no Planalto Central, né? E, ouvindo a fala dos nobres advogados, a nível internacional, é a mesma coisa. O mundo está fatiado. De um lado, nós temos a esquerda mundial e temos a direita conservadora mundial. Uma é a Aliança da Terra e outra é a NON. Sabemos disso. E o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo já era de se esperar, porque o povo de bem jamais vai sucumbir às mazelas dessa nefasta ideologia de esquerda, que em lugar no mundo servir sério, são realmente destruidores de nações. Vemos agora esse impostor que está negociando com o Irã, negociando com China, negociando com Venezuela, entendeu? Ou seja, tudo isso por interesses, porque a política ela em si envolve interesses econômicos, sociais, de dominação. E só para resumir aqui minha fala e terminar. A esquerda, ele tem um objetivo mundial de dominação total, não sabemos disso. Mas os que estão assistindo talvez não entendam essa geopolítica, essa política externa e interna que está acontecendo. Ela é muito complexa. Não é? Quando eu digo aqui que as nossas Forças Armadas está atento a todos os passos dessa esquerda, isso é uma pura verdade. Está atento a todo passo, os passos dessa esquerda que está. Eles pensam que estão dominando, mas não estão dominando. Aí vem a arte da guerra. Não é? Então é isso. Esse panorama, dizer que no Nordeste, doutor Carlos e demais doutores, que o Lula ganhou maciçamente aqui, não. Aqui ele é realmente indesejável aqui. No Brasil, no Nordeste, principalmente aqui, ele não tem vez. Veja o seu segue aqui. Nós temos aqui um governador que está inundado de corrupção, que é o Wellington Dias, aqui no Piauí, que é senador, não é? Corrupto. Não é? Isso aí eu conheço, porque eu conheço de perto. Entendeu? O homem tem um patrimônio incalculável. Né? Mas caladinho dele, ó, ali, caladinho, e o povo aqui do Piauí, professores, policiais civis, militares da área de saúde, sofrendo na mão desses nefastos políticos de esquerda do Piauí. Eu não tiro nenhum, aqui nós temos 10 deputados federais. Você vai chamar aí, doutor Carlos? Pode falar. Nós temos 10 deputados federais aqui. Nenhum serve para nada aqui no nosso estado do Piauí. Todos são de esquerda, Fabiano revolucionário. Ok. Deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu bloquear o microfone. A doutora Verluce Ferraz, ela diz: nós nordestinos não somos responsáveis por haverem colocado esse no Planalto, esse governo atual. Então, ela na verdade, e aí eu faço um comentário endossando isso que a doutora Verluce está falando. Lembra, alguém publicou essa semana em uma das plataformas que o Bolsonaro fez um comentário dizendo que o TSE interferiu no resultado do pleito de 2022. Né? Isso foi publicado em todas as revistas, em todos os jornais.
de segunda categoria, porque as grandes publicações não publicam o que o Bolsonaro fala. Então, vamos aqui fazer um pequeno resumo. Cassandra quer falar alguma coisa, Cassandra? Você faz um pequeno resumo. Vamos aqui, independente de A ou B, se o Bolsonaro sair na rua, ele carrega gente com ele que não acaba mais. Ele entra em qualquer boteco, toma uma cachaça, bebe um caldo de cana, come um pastel, toma um refrigerante, e ele está cercado de gente. Já o Lula não pode ir a lugar nenhum que ele é hostilizado. Como é que uma figura dessa pode ser considerado o presidente da República de uma nação, doutora Léo? Só, deixa eu dar licença para colocar só um adendo no que o senhor disse, antes da doutora Léo. Realmente eu concordo que não foi o povo nordestino que elegeu esse cidadão. Aqui eu não vou nem falar de supostamente fraude em urna, nada disso. Vou falar de numa eleição limpa, honesta. O Estado de São Paulo, eu estou falando com base nos números da última eleição, porque eu peguei todos os dados, né, de colégios eleitorais por estado. A quantidade de eleitores de São Paulo e a de Minas Gerais, se somam os dois, São Paulo e Minas, ou São Paulo e Rio de Janeiro, só eles já ganham qualquer eleição, que são mais do que a metade de todo o restante. Então, se o outro moço lá ganhou a eleição, não foi por culpa do Nordeste, foi por culpa de São Paulo, que se São Paulo vota em massa no candidato da direita, ele teria ganho, com um pouquinho do Sul, um pouquinho de Minas e tal, acabou. Não dá. São Paulo tem quase que a metade do colégio, de todos os eleitores do país. Então, matematicamente seria assim. Mas aqui em São Paulo, fica sempre dividido, 50% para a esquerda, 50% para a direita. E aí que nós perdemos a eleição. Então, quem decide a eleição é São Paulo. Porque se São Paulo votasse em massa, todo mundo, né, em massa, em um candidato, aquele candidato teria uma chance de 80% de ganhar. Bastaria só mais um pouquinho de cada estado e acabou. Então, realmente, não foi o Nordeste. O responsável é São Paulo. São Paulo sempre vota a metade na esquerda. E aí que nós perdemos a eleição. Desculpa atrapalhar. Doutora Léo, eu já tenho um entendimento um pouco diferente, mas vamos lá. Doutora, está com o teu microfone fechado. Eu também tenho diferente. Em 2014, eu saí candidato, e nesta época, né, através de um colega, não, vamos porque vamos sair candidato. E lá atrás, ele já tinha um envolvimento certo político, com partidos, que eu entendo que o Brasil não precisaria ter essa alavanche de partidos, deveria ser como é nos Estados Unidos, 2 partidos e acabou. Estava de bom tamanho. Reduzir aquela quantidade, daquela enxurrada de deputados dentro lá da Câmara de Deputados, de Senado. Para que essa alavanche? Quem é que sustenta toda essa máquina? O povo. Em 2014, antes mesmo das eleições, já sabia qual ia ser o resultado. Tanto é que o Brasil, ele rachou no meio, lá do sul azul, lá do norte vermelho. E ali foi dada a resposta para o mundo do que aconteceu aqui. Na de 2018 não foi nada diferente. Só não foi mais além porque não ia ficar nada agradável o atentado que o presidente Bolsonaro sofreu lá em 2018. Em 2022, o sistema estava todo preparado desde aquela corte, quando eles agiram para descondenar um condenado de 3 instâncias, quando eles agiram para seguir a cartilha do Foro de São Paulo, a carta de Fidel Castro. Todos nós sabíamos que isso ia acontecer. Não responsabilizo o povo do Nordeste, não. O povo do Nordeste tem muitos que não são, e de São Paulo também não são. O responsável disso foi o sistema.
Doutora Léo, deixa eu só falar, o doutor Roberto aqui, o Roberto Silva, está tocando na ferida, exatamente o que nós todos sabemos. Live presidencial, em média, 4 mil, 3 mil e meio, 4 mil de gatos pingados. Enquanto o Bolsonaro, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, chega até 2 milhões de visualizações em cada live. Exatamente. Como é que Então, nós podemos dizer que o presidente Bolsonaro, o povo de São Paulo, foi responsável, o povo do norte é responsável, sendo que a todo o tempo ele arrastou multidões. Existe um único culpado, sistema, e esse sistema, STF, Senado e Câmara de Deputados, governadores de estados e muitos prefeitos são os responsáveis. Cassandra, eu sei que você está em Portugal, está fora, mas eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para o desembargador Sebastião Coelho. E vou refazer aqui de novo, no mesmo tom que eu fiz a ele. Nós estamos ainda assistindo algo em curso ou as eleições ainda não terminaram de 2022? Deixa eu primeiro responder e continuar na doutora Leonice. O sistema pode estar errado, mas o povo também está errado. Tá? Sim, eu concordo com você, Cassandra. Eu concordo. Se o povo arregaçasse, se o povo fosse para cima, não era meia dúzia de Senado, Câmara de Deputados e meia dúzia do STF que estaria dominando, mas o povo em massa. Em massa. Isso, em massa. Porque hoje eu caí lá no grupo, eu fui braba, eu botei tudo a correr, me entende? Porque todo mundo diz, os melancias, isso, aquilo. E aí fica no sofá tricotando. Maria Fifi. Exatamente. E eu digo assim, espera aí, mas vocês tinham ele na prisão, ele foi clareado de todos os crimes, e o que vocês fizeram? Esperaram um herói tomar a responsabilidade de fazer as coisas por vocês? Levantem essa bunda do sofá e vão à frente. Eles não estão lá porque são votados? Então, onde é que está o povo? Me entenda? Agora, hoje também eu falei, agora referindo ao que o Dr. Carlos falou. Estamos absolutamente. Não tenho dúvida que nós estamos. E hoje eu falei lá no grupo a mesma coisa. Porque todo mundo diz, porque Cassandra e José Fácil não estão fazendo nada. Digo assim, nós estamos num sistema que não foi implementado em 1 ou 2 dias. É um sistema que já tem mais de 150 anos. Me entenda? Aí nós temos... O que aconteceu em 1964, 65? Eu bato na tecla. Em toda a América do Sul, a agência de 3 letras estava invadindo o território. O que os nossos EFAs iam fazer contra uma agência de 3 letras que estava com bases 70, na época estavam 140 e poucas bases americanas em solo da América do Sul? O que eles iam fazer? Iam virar churrasco para eles. Estavam com barcos indo. Eles só não invadiram porque os militares se puseram rapidinho nas coisas. Acabou a farra. Só que, como é que a pessoa diz assim, Cassandra, você fala que desde 1998 eles vêm espiando as ONGs internacionais, mas já faz 20 anos. Pois é, 20 anos. Você pode estar espionando alguém. Para nós desmantelar um tráfico humano de 4 crianças nos levou 5 anos. Então, imagina para desmantelar uns ONGs internacionais que vêm atuando nas Amazônias e sobre o Brasil há anos. E não só, são miles e miles de pessoas. Então, você vai, espia, não é o chefão que vai estar atrás. Ele vai ter uma pessoa que vai mandar as ordens. Então, investigações assim, você precisa chegar na base. Se você não chegar na base e se infiltrar no meio, você nunca vai chegar a nada. É por isso que nós estamos no problema que estamos. Pegamos o bandido, mas o bandido não é o certo, porque ele está comprando a mercadoria do outro. Aí o que você faz? Você corta a mercadoria. Você corta a mercadoria. É o único jeito. Porque mesmo que você vai pegar um bandido, seja Marcola ou o que seja, vai ter outro. Melhor ou pior. Mas se você cortar a mercadoria, aí você vai ganhar. Aí nós estamos, absolutamente nós estamos. Outra coisa, na última entrevista que ele deu ao Tavares, não, foi a revista West,
3 pontos. Eu vi a entrevista 3 vezes com o Bolsonaro. Para mim, não foi entrevista. Aquilo foi um roteiro perfeito. Em primeiro, que o jornalista falou da PF como corporação. Foi repetida 3 vezes a palavra paralela, uma entidade paralela, um governo paralelo. Entende? Então, o que isso dá a entender? O que é paralelo? É uma coisa que vai. São 2. Nós estamos lidando com 2 PFs. Nós estamos lidando com 2 entidades. E outra coisa, por que eles estão chamando agora o Ministério das Relações Exteriores para resolver o problema? Por quê? Porque se as pessoas prestassem atenção no caraças que Bolsonaro emitiu em janeiro de 2019, eles teriam visto que todos os ministérios foram postos por baixo de Itamaraty. Ministério das Relações Exteriores. O que é Ministério das Relações Exteriores? Estado-Maior, comércio, tudo é comércio. Então, só que as pessoas, elas não ligam, os pontos ficam naquela coisa mimimi, naquela coisa, às vezes me dá uma coisa, digo assim, um troço. Eu digo assim, eu tenho que pegar aquele comprimido Dacha Preta. Eu digo assim, eu vou ter que começar a tomar, porque não tenho mais paciência para isso. Mas, Cassandra, é que nem já foi debatido, já foi discutido. Não, mas o presidente Bolsonaro tinha que fazer o artigo 142. Como assim o artigo 142? Cabia realmente a ele fazer o artigo 142? Será? Vamos parar para analisar um contexto geral de tudo que ele veio desde lá de trás, de tudo que aconteceu no seu governo e do que está acontecendo. Sim. Vamos enxergar fora da caixinha o que é que está acontecendo. Eu sempre coloquei aqui que você não tem que trabalhar para pegar um bandido. Você tem que pegar todos. E para você fazer isso, você tem que unir as estratégias e até mesmo colocar infiltrados lá dentro. Por quê? Porque, de repente, você imagina que aquele é um traíra, que aquele está fazendo isso, que ele é um melancia, mas será que realmente é? Nós não sabemos do que está acontecendo. Eu sempre citei aqui a carta de Fidel Castro. Tudo que está na carta de Fidel Castro está acontecendo, mas não tem um capítulo final. Ipsus factum, doutora. Sim, não tem o capítulo final da carta de Fidel Castro no Brasil. Não tem. Então vamos aguardar, porque eu entendo que tem muita coisa vindo por aí, inclusive com essa, que agora resolveu apoiar lá, né, a JBS, é isso, né, Cassandra? Sim. E outra coisa, 142 é nacional, nós não estamos numa crise nacional. Nós estamos exatamente. Numa crise internacional. Por internacional. Isso, mais que 142, nós temos a lei que Bolsonaro passou em setembro de 11 de 2021, que tem a ver com a espionagem, com soberania. Outra coisa, o Hugo está me falando no ponto de vista, penso que a CF foi toda maculada. Foi, mas sabe uma coisa? As leis pétreas não foram mudadas. As leis pétreas estão lá. Então, independente se eles mudaram, a Constituição é a voz do povo. Então, o povo tem que reagir. Quando o Bolsonaro diz assim, eu vou para São Paulo, eu falei, se puder, eu vou estar lá. E lá na frente, me entendo. E podem vir me prender, que eles vão ter um problema muito grande. Vou ser o pior preso, mais exigente que tem lá. Me entende? Então, o que acontece? Nós não podemos mais ter desculpas. Mudou a Constituição. Pois é, mas as leis pétreas são lá. Essas não mudaram. A Constituição ainda é a voz do povo. Então, o povo não pode dizer assim, porque eu estou à espera de um salvador. Eu olho para ele e digo assim, não. Me dê uma arma, por favor. Me entenda? Porque é complexo. Cassandra, isso é o princípio do assistencialismo. O povo muito assistencialista, ele espera que o governo faça, e ele não quer fazer a sua parte. Por isso, o Júlio César Belmonte está dizendo aqui, com relação às eleições, discordo, mais de 60% da população eleitoral votou no JB. A tecnologia votou em sentido contrário. É bem isso. Exatamente. Foi o sistema. Foi o sistema globalista, esse sistema programou tudo, mas vamos entender
a estratégia por trás. Não vamos julgar pelas aparências. Não. Tem muita coisa que vai estar para chegar aí. Nós estamos analisando num contexto nacional e não num contexto internacional de tudo que está acontecendo. Não é apenas no Brasil. Não é apenas no Brasil. Estava falando da questão das multas. A multa, vocês presenciaram o que fizeram com o Luciano Huck. O absurdo que fizeram com o Luciano Huck. Estão presenciando aí presidente Bolsonaro prestando depoimento a respeito da baleia. Ele atentou contra a baleia. E enquanto isso... Contra a baleia, pensei que era baleia azul. Digo assim, hã? Baleia! Não. Não, e outra coisa, você viu agora os turistas chegando pertinho de barco na visitação às baleias? Agora, pois é, né? Um atentado à baleia. Né? Quer dizer, eles tentam, quando eles não conseguem, aí eles atentam ao presidente Bolsonaro, presidente, porque continua sendo meu presidente, atentam contra os filhos, contra a família dele, e aí nós temos aí a nossa queridinha sigla, que agora resolveu mostrar a carinha, né? Aí eu queria só saber, os nossos colegas aí, será que são inscritos realmente pautados pela justiça? O grande problema do Brasil, sabe onde é que está? É no Poder Judiciário. O grande poder não está só no Judiciário, doutor Carlos. Ele está enlameado. É nos tribunais, é no Judiciário, é nos governos do Estado, está em tudo, é geral. Num projeto de lei numa Câmara Federal, numa Assembleia Legislativa, ou num decreto, quem é que elabora? Não é o advogado? E se o advogado sabe que uma norma ou um decreto é flagrantemente inconstitucional, como é possível que um sujeito que promete e jura obedecer à Constituição Federal elabora um estrume, vamos assim falar, um decreto para que um presidente ou um prefeito, governador assine, tirando direitos e garantias fundamentais? Como é que um ministro de uma Suprema Corte pode se arborar como juiz, né? Como acusado, como investigador, como... Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Existe. Você está presenciando que existe. Não, eu estou dizendo, legalmente não existe. Legalmente não existe. Doutor Carlos, nós não estamos vivendo legalmente. Nós estamos vivendo o extra-legal. Mas é isso que eu estou dizendo. Quando o ministro da Suprema Corte diz que quando se ataca as instituições, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, você ataca a democracia, aí o que acontece? As instituições não são a democracia. Tá certo? As instituições representam um Estado de Direito, mas elas não... A democracia é o povo. Pelo povo e para o povo. E ponto final. Mas o povo não faz a sua parte, que nem disse a Cassandra. Pois é, né, doutor Carlos? Será que... O que está faltando? O que será que realmente está faltando? Doutor Carlos, eu gostaria de saber quantos e quantos, quando arrastou multidões aí para a rua, quantos saíram e quantos ficaram dentro de casa? É que os políticos sabem qual é o povo que eles governam. Lógico que... Não é só isso não, doutor Carlos. Os políticos não têm medo do povo. A hora que o povo mostrar a cara, só vai ver só como eles correm. Tá? O político tem medo do povo, sim. O político, ele está se aproveitando do povo. A mesma coisa que os reis e os ministros não tinham medo até o povo lá na França, na Revolução, começar com as forquilhas. Exatamente. Mudou. Aqui no Brasil, enquanto o povo se manifestar no domingo para não incomodar ninguém, os políticos não vão ter medo. Tem que fazer... O Júlio César sabia, está falando que o JB sabia que ia ter eleições. É claro que ele sabia. Ele sabia de tudo e continua sabendo. E sabe o que está por vir. Com certeza. Doutora Leonice, eu queria só perguntar, com relação ao que eu comentei no início da live, CNA, site, algum comentário adicional? Tem sim. Bom, primeiro, não é entrar lá no formulário e verificar a documentação, não é isso. É entrar lá no formulário, formatar os documentos em PDF e a foto em JPEG, anexar diploma frente e verso, comprovante de endereço, o RG, se tiver o CPF, se não tiver, tem que anexar RG e CPF, e tem que anexar o título do eleitor,
preencher umas informações lá, e-mail, número de contato, telefone e juntar a foto JPEG, tá? Essas são as informações que tem que atualizar lá no site, lá na aba de atualização, independente se estiver com a sua inscrição, com documentação em loco na ANAB, antiga NB, ANAB, tem que fazer esse procedimento. Por quê? Porque se não tiver com esse procedimento todinho certinho lá, e nós estamos dando tempo para que todos façam isso, acesse o site www.anab.adv.br, lá na aba atualização de inscrito, entra lá, salve esses documentos em PDF e faça essa juntada lá. Por quê? Nós estamos avançando agora num estágio de digital. Não é mais aquela coisa manual, eu pego, eu faço, eu mando e está centralizado, não. É que nem eu costumo dizer, a roda vira, o prego e o martelo ficou para trás. Se nós queremos acompanhar a tecnologia, é esse o sistema. Então, todos têm que fazer isso. Por quê? Porque o site da sigla é digital, o site do CRC é digital, o site da administração digital e vai afora. Então, acabou aquela coisa que era ali, em loco dentro da ANAB. A ANAB está trabalhando para a era digital. Quem não acompanhar, simplesmente pega o prego, o martelo, ou pega a roda e coloca ela para girar ao contrário, é o retrocesso. Tá? O advogado, se o advogado não conseguir fazer isso, que é o mínimo do mínimo, como é que ele vai peticionar, como é que ele vai formatar um documento, colocar na resolução, acessar um PJE, um tribunal de justiça, como é que ele vai fazer isso? Se enforca, muda de profissão, desculpa, mas eu estou vendo muita gente com sérias dificuldades de formatar um documento em PDF, de anexar um documento dentro do sistema, de fazer uma atualização. A hora que ele tiver que entrar dentro do sistema de PJE, que ele tiver que fazer tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai correr para o vizinho, para a vizinha, ou vai correr com outro advogado? Ué, você tem que se atualizar, se você não se atualizar, você está perdido. Não existe mais isso. Você entra lá no banco, você coloca... Vão ter login e senha para acessar na frente todo esse processo de atualização, verificar tua situação financeira, atualizar cadastro, juntar documento. Faz parte. Ou você caminha ou vai no retrocesso. E olha, quem não fizer isso não vai importar as informações para o link CNA. Não chora. Se não fizer, senta e chora. Desculpa. Vamos lá. Cassandra, nós temos tanta coisa ainda para falar e eu gostaria de te provocar agora, porque o Júlio César Belmonte, ele também fala o seguinte, ó, falem sobre o senador dos Estados Unidos que está aqui em nome da Convenção de Genebra, mas não hoje. Vamos deixar isso para a próxima live, pode ser? Pode ser, porque eu falei até isso na live da sexta-feira passada. Eu cheguei a mencionar isso, se vocês olharem para... Eu pus muitas questões, inclusive eu fiz uma cobertura de uns anos lá do Moro. Só é olhar o que a Convenção de Genebra fala. Ela só é atuada quando existe um conflito, uma guerra. Estamos em guerra? Estamos em guerra? Estamos em guerra de quinta geração. Então... Com certeza, só que poucos... A informação que foi vendida para fora. Isso consta guerra, é crime. Exatamente. O doutor Júlio César está falando, falem sobre, acho que é o Senado dos Estados Unidos, em que está aqui em nome... É o que eu acabei de falar agora. Ele pede para falar, e nós vamos, eu já disse para a Cassandra, nós vamos abordar isso na nosso próximo encontro. Além disso, tem uma outra questão da proposta do Lula de fechar o Congresso, né? Sem esquecer, obviamente, da nossa querida ANAB. Eu, como tenho um compromisso agora, gente, eu vou ter que, infelizmente, encerrar nosso encontro, prometendo voltar na próxima live com temas muito atuais e, olha,
mais picantes ainda, né? Uma pena que a Cassandra ainda não se recuperou ainda da saúde, mas vai estar bem boazinha daqui uns dias. E assim, né, doutor Carlos, bem rapidinho aí, na próxima live nós vamos ensinar aí como é que se faz um recurso, né, quando você tem você tem um estatuto, que não é um estatuto, e ele é controverso a um edital para você prestar concurso público para assumir uma determinada função pública. Semana que vem, novidades aí. Novidades. Então tá, gente, Dr. Robson, quer fazer algum comentário rapidinho? Não, achei a live muito boa, excelente hoje, e boa noite a todos. Tá certo. Doutor Hermenegildo, para a sua despedida. Realmente a live descontraída, muito boa, informações, é importantíssima, né? E eu queria só dizer para a doutora Eunice que eu já comuniquei os nossos filiados aqui do Piauí, os diretores, no que tange atualizar o cadastro. Eu já fiz o meu, depois se ela ver direitinho, não está correto o meu, já fiz o meu. Não, eu estou fazendo, doutor Hermenegildo. E outra coisa, dizer para nossos internautas, de um modo geral, advogados de todo o Brasil e do mundo, que fique tranquilo. Os conservadores de direita vão triunfar tranquilamente. Deus está no comando. E o nosso capitão está na linha de frente, junto com as Forças Armadas. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, ok? Um comentário à parte ainda? Boa noite, menino. Estou felizíssima de estarmos de volta. Não... Maravilha, doutora Léo, rapidinho. Tá bom, doutora Léo, rapidinho. Ô, doutor Hermenegildo, só para tirar do doutor aí dos demais, tá? Nós estamos fazendo, assim, uma listagem geral e vindo um por um dos inscritos, porque os novatos depois vai acabar se inscrevendo, fazendo todo o processo digital. Mas os que já têm a inscrição, tudo, de advogados e advogadas da NAB, nós estamos passando todo um por um, tá? Qualquer coisa eu comunico. Perfeito. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, que é muito importante para a valorização das nossas lives todas as segundas-feiras. Aos nossos painelistas, nossa gratidão, muito obrigado por abrilhantar o nosso encontro. Aos nossos internautas, a nossa alegria, a nossa felicidade. A principal razão de estarmos aqui são exatamente vocês. E compartilhar conhecimento é algo que não tem preço. Tenham todos uma excelente noite, uma boa semana. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live muito importante, que vamos provocar algumas discussões e debates bem interessantes. Tenham todos uma excelente noite e até semana que vem, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a semana de todos. Amém.